Oi, gente, tudo bem? Vamos aqui para a nossa live. Uma live que eu acho que vai ser muito esclarecedora, porque no mundo de hoje a gente precisa cada vez mais entender o que está se passando à nossa volta e, é claro, dentro de nós, né? E eu acho que a filosofia nos ajuda muito a compreender, a nos compreendermos, né? A gente precisa fazer um exercício muito grande sobre nós mesmos sempre, né? Essa reflexão sobre o mundo, sobre onde nós estamos. Eu estou vendo que já está entrando bastante gente. Ellen Roque, Flávia Suzana, Cláudio Pereira, meu marido, Regina Helena Taranto, Silvia Regina Massa, Raquel Mota, Anice Manhães. Eu acho que, na verdade, a gente precisa entrar em contato com reflexões e pensamentos para a gente poder andar para frente. Eu me lembro que quando, na década de 90, no início da década de 90, eu estava almoçando com, na época ele era frei, mas hoje em dia ele é teólogo, Leonardo Boff, que é um grande escritor, e ele me disse uma coisa que me impressionou muito. Ele falou: Márcia, sabe que no século XXI, a grande discussão do homem vai ser a ética, vai ser os limites da ética, onde é que nós queremos chegar e como a gente vai lidar com questões fundamentais para o ser humano, inclusive a questão da medicina, dos avanços da medicina. Enfim, essa questão ética, eu acho que cada vez mais permeia o nosso mundo de várias formas, desde o uso das mídias sociais, a questão toda da saúde. Enfim, a ética tem que estar presente no nosso dia a dia e a gente tem que estar consciente dela. Agora, a filosofia pode ser um instrumento muito importante para que a gente consiga fazer uma reflexão e um pensamento positivo no sentido de uma caminhada no mundo atual. Para isso, a gente vai falar hoje com uma professora maravilhosa de filosofia, Luceliana Galvão. Ela é professora da Escola Internacional Nova Acrópole. Ela é roteirista, poetisa, palestrante. É uma pessoa, assim, muito especial. Vamos ver se ela já entrou aqui. A professora já entrou. Prazer, vai ser um prazer falar com ela. Estou aguardando aqui a professora Luceliana Galvão. Olá, Luceliana, como vai, professora? Tudo bem? Olá, Márcia. Tudo bem? Tudo bem? Prazer em conhecê-la. Prazer em conhecê-la também. Tenho lhe visto sempre e tenho apreciado demais todas as suas lives e pensamentos e intervenções. Parabéns pelo seu trabalho. Ainda estamos Obrigada. ajustando um pouco aqui a imagem, né? Exatamente, aproximando um pouquinho, né, professora? Isso, pronto. Isso, tá melhor agora. Eu acho que eu vou tirar os comentários, porque senão vai ficar no seu rosto. Agora tá melhor. Vou desativar aqui os comentários. O professor, eu fiquei muito feliz, Luceliana, da gente poder fazer essa live, porque eu acho que a filosofia é uma ferramenta importantíssima para o ser humano. E eu vejo que no mundo atual, assim, as pessoas estão muito mais imediatistas, né? E o estudo, às vezes, está sendo assim mais fragmentado. Então, eu acho importante essa sua fala sobre a filosofia no momento, como é que ela pode nos ajudar a entender melhor esse mundo. Sim, nesse momento histórico, felizmente, algumas pessoas têm voltado a falar de filosofia, que é a mais antiga de todas as disciplinas. A filosofia trabalha com a ideia de dar ao homem, pelo menos dentro do que era a meta clássica da filosofia, dar ao homem um sentido de vida, auxiliá-lo, não dar no sentido de que ela forneça, mas auxiliá-lo a encontrar um sentido de vida verdadeiramente humano e formação em valores, que também era um referencial muito forte na filosofia do período clássico. A partir, digamos assim, do iluminismo, nós começamos a voltar a filosofia para outras questões. E essa questão central ficou um pouco perdida. E hoje eu considero que é mais do que necessário, há uma tomada de consciência em relação a isso pelo mundo afora, da necessidade de voltarmos a esse foco original da filosofia, que evidentemente as pessoas não sabem encontrar um sentido de vida humano, estão perdidas, e a educação não mais necessariamente se preocupa em formar para valores. E essas duas coisas criaram um vácuo tremendo. Eu vejo às vezes as pessoas se voltando para religiões orientais, para tradições orientais, onde essa busca de sentido não foi deixada de lado como foi no Ocidente.
Nós sentimos realmente esse vácuo, não é um fenômeno apenas ocidental, eu acredito, mas fundamentalmente se processa, digamos assim, tem o seu fulcro, tem o seu eixo no Ocidente, que é de considerarmos que o conhecimento se relativizou e que a filosofia não pode tocar em assuntos essenciais da existência. Hoje há todo um processo de retomar essa filosofia da maneira como ela era nos clássicos. Há um filósofo que admiro bastante, que é um francês chamado Pierre Hadot, que ele falava bastante sobre essa questão, da necessidade de voltarmos a vivenciar, a praticar a filosofia nos moldes em que ela veio ao mundo, ou seja, voltar às origens. Ô, professora, eu acho tão bonito isso, porque quando eu vejo, por exemplo, pessoas como você, que está falando sempre nas mídias sociais de temas assim, me dá uma esperança muito grande de que realmente as pessoas estejam querendo entrar num outro nível de compreensão do mundo, que é o que a gente precisa nesse momento específico, né? E o que a senhora, o que você tem visto, Lucilena, nesse momento? O que as pessoas estão procurando mais em relação à filosofia? Olha, nós estamos num momento onde as pessoas estão com um pouco de pânico. Então, elas têm buscado formas de controlar a sua ansiedade, de encontrar alguma calma no meio da quarentena. Mas eu sempre tenho falado, embora eu tripliquei o meu ritmo nesse período de quarentena para poder fornecer esse consolo para as pessoas na medida do possível, dentro daquilo que elas pedem de mim, mas eu reitero que filosofia não foi feita para ser paliativo. Ela exige uma transformação, uma mudança de valores, uma mudança na forma como encaramos a vida. E se isso não for feito, ela não é um remédio superficial que se usa em momentos de dor de cabeça. Ela exige uma transformação mais radical, de postura. Porque senão tudo isso passa muito depressa e nós voltamos ao mesmo ponto de onde partimos. Eu acredito que essa crise indica uma necessidade de mudança. Se quisermos recompor a nossa maneira de normalidade, provavelmente invocaremos novas crises. Aliás, eu acho interessante também isso, porque o que a gente vê é muitas pessoas dizendo, não, eu estou refletindo sobre a minha vida, eu estou redirecionando a minha vida profissional, o home office deu uma outra oportunidade, eu estou morando em outro lugar, quero ficar mais perto da natureza, as coisas perderam muito valor para mim. Essa reflexão, para ela ser realmente, na prática, verdadeira e que ela seja aplicada realmente, precisa de muito trabalho interno, né? Eu fico, às vezes, pensativa se isso não será apenas a coisa do momento. As pessoas estão isoladas, estão mais em casa, estão mais angustiadas, e aí elas recorrem a esses pensamentos, mas faltando aquilo que a gente acha que é o movimento certo, né? É aquele movimento que vai fazer a transformação. E isso tem que ser interno e não externo, né? Com certeza. As circunstâncias sobre o ser humano, elas inclinam, mas não determinam. Não há circunstância nenhuma do mundo que obrigue um ser humano a adotar mais valores, a se tornar um humanista. E isso é um esgotamento de um determinado patamar de experiência e uma necessidade de rever a própria vida. A crise gera um momento de emergência, onde, constrangido pelas circunstâncias, ele pode sentir necessidade de se reposicionar. Mas se isso não é uma mudança de consciência profunda, se é simplesmente medo do que está se avizinhando, ou desejo de sair bem de circunstâncias desse tipo, por medo e desejo nenhum homem se transforma. Nós costumamos dizer que o homem tem uma consciência animal, porque temos uma parte animal que faz a nossa interface com a sobrevivência, que é tocada por medo e desejo. É que nem um ratinho no labirinto. Ou é um queijinho ou é um choque elétrico, né? É terrível, mas é verdade. Ou é dor ou é prazer, ou é medo ou é desejo. A consciência humana se dá por um sentido de dever, por um sentido de querer dar o seu recado ao mundo, por um sentido de querer deixar o mundo um pouco melhor do que encontrou. E isso não é algo que seja pressionado por circunstâncias. Isso nasce de dentro para fora. Há uma história que eu conto muitas vezes, que perguntaram a Sócrates se ele, falando 3 horas seguidas para determinados homens na sociedade, os transformaria em filósofos. E ele responde que sua mãe era uma parteira, mas que nunca seria, apesar de ser muito boa parteira, nunca seria capaz de dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Ou seja, ninguém pode provocar o nascimento de uma nova consciência se o homem não está grávido dela. Portanto, não creio que só as circunstâncias vão transformar ninguém.
Quer dizer que essas mudanças que a gente fica com a esperança de que possa ter, assim, de uma forma mais contundente, pode ser uma coisa passageira. Por exemplo, a Com questão do certeza. meio ambiente. As pessoas estão muito preocupadas, mas daqui a pouco esquecem e volta tudo àquela mesma coisa, né? Volta-se aos mesmos padrões anteriores. Olha, existe uma transformação, ou seja, uma mudança só de forma, por modismo, porque todo mundo está fazendo. Essa só dura enquanto dura essa moda mental. Existe uma transmutação, que é um reposicionamento, perdão, do homem diante da vida. Isso Jung, por exemplo, chamava de uma metanoia, é basicamente uma reconstrução da visão do homem e da vida. É ele trazer à tona novos poderes latentes, é ele adquirir um novo senso de humanidade. E se isso não ocorre, não há transformação que seja consistente. Nós simplesmente adquirimos mais uma moda. E a moda pode, depois de amanhã, mandar que sejamos egoístas e predadores com o meio ambiente, e lá vamos nós novamente. Porque se não há consciência, não houve nenhuma transmutação, não houve uma mudança real. E como é que a gente pode entender que a transmutação está acontecendo dentro da gente? Olha, num determinado momento há um esgotamento de patamar, há uma necessidade de respostas diferentes. Muitos encaram isso, inclusive, como uma crise. Ah, eu estou deprimido, estou melancólico. Não, talvez você só esteja cansado da sua forma de viver. Há algo desesperado dentro de você dizendo: vamos encontrar outra coisa porque não suporto mais isso. É quando você abre os olhos na cama de manhã e diz: para que levantar mais uma vez? Para repetir aquela mesma rotina sem nenhum sentido, que não agrega nenhum valor nem a mim, nem ao mundo. Não tenho mais motivação para isso. Essa sede interna de transformação, esse esgotamento da mera sobrevivência como sentido de vida, é algo que nós percebemos às vezes como uma tristeza. Às vezes nos sentimos desajustados. E às vezes o que temos é apenas saudade de nós mesmos. Eu achei lindo você falar sobre saudade de nós mesmos, porque eu acho que esse encontro com nós mesmos pode ser assim o ponto da virada, né? De você entender que você está vivendo uma vida que não está plena, que não é você. Mas é muito difícil a pessoa encarar isso, porque isso exige um esforço muito grande de mudança. E às vezes as pessoas se sentem, como você falou, desanimadas e não tem aquele. Quer um propósito, mas não tem um sentido. Ou tem um sentido, mas não tem um propósito. Elas ficam meias assim, vamos dizer, no vai e volta, né, Lúcia? Na verdade, quando a pessoa está dando os primeiros passos numa nova caminhada, ou seja, era um bebê que engatinhava, agora começa a caminhar, é muito interessante ter o apoio de alguém que já caminha, né? Que pega na mãozinha, que incentiva. O nosso é um momento histórico onde engatinhar pelo chão dos modismos, das alienações, do querer pertencer a grupos a qualquer preço, mesmo que seja o preço da sua própria identidade, um mundo meio tribal. Quando alguém começa a querer andar vertical, em dois pés, como é próprio da natureza humana, isso muitas vezes é desincentivado e até massacrado. Existe um escritor que eu gosto muito, Steven Pressfield, que ele diz que existe um acordo tácito em prol da mediocridade. E quando alguém Olha, reage, é tomado como um traidor. Portanto, não há esse apoio. Quando há, é assim, algo muito esporádico. Quando alguém te apoia, na hora em que você quer se colocar de pé, olha, não largue essa mão. Esse tipo de apoio não é tão comum. Uhum. Porque uma escola de filosofia costuma ser exatamente esse apoio, aqueles que querem se colocar de pé. Porque no momento histórico como o nosso, isso é muito fora de moda, isso incomoda muita gente, isso se torna uma postura pontiaguda. A possibilidade de que você seja execrado por isso é muito grande. quer dizer que seguir um caminho singular fora da coletividade muitas vezes pode ser um massacre. Olha, em momentos históricos onde isso não está muito dentro dos padrões, costuma ser árduo. Mais para uns, menos para outros, conforme o tamanho de cada um, né? Grandes homens costumam sofrer, você sabe disso. Olhe na história, em qualquer área, grandes músicos, grandes cientistas, grandes místicos, grandes filósofos. Em geral, o processo foi difícil. Quanto mais a pessoa se eleva acima da massa, quanto mais ela ousa querer descobrir
e chega no colégio. Tudo bem, ok? Podemos continuar? Então, é como se a gente Tudo bem, imaginasse quando a voltou. gente Podemos, pequeno, voltou, porque caiu aqui. quando somos pequenos e chegamos no colégio. Travou agora? Como estamos? Não, agora está bem. Deu uma Certo. travadinha, mas agora está bem. Então, chegamos no colégio e ninguém estudou, e a gente estudou. Chegamos lá, tiramos nota, e todo mundo tirou zero. Seus amiguinhos querem bater em você, porque se todo mundo tirasse zero, a culpa era do professor. Você os expôs, você mostrou que a nota era possível, e que eles não o conquistaram por falta de um esforço próprio. Tá? Então, isso sempre é um pouco desagradável. Quando a maior parte das pessoas estão alienadas, alguém despertar é um pouco desagradável. Embora aqueles que estejam ali na iminência de despertar, para eles, essas pessoas são uma esperança, são um referencial. E eu também me lembro assim de algumas coisas, tipo quando falou assim da dificuldade de uma pessoa se levantar acima da mediocridade. É quase uma trajetória do herói, né? Que tem É, que passar por todas as dificuldades para superar e depois conseguir ir para cima de novo, né? Eu acho que é o essa monomito. trajetória do herói, né, no mito, É o monomito de Joseph Campbell, tranquilamente. O homem recebe um chamado, que normalmente é um chamado interno, da sua própria natureza, que está querendo vir à tona, está sufocada, quer dar o seu recado ao mundo. E por alguma razão você começou a ouvi-la. Isso é um bom sintoma. E ela começa a cobrar de você que você dê a ela as rédeas da sua vida, que você tenha protagonismo, que você diga que veio. E nós resistimos, não queremos. Temos aquela ideia da lei do menor esforço, é melhor pertencer porque nos sentimos mais seguros, é melhor ir para o abismo com a multidão do que se salvar sozinho. Mas chega um determinado momento que isso nos coloca contra a parede, já não dá mais para suportar. Aí começamos a viver as nossas aventuras, de vencer comportamentos estereotipados, de aceitar levar as ideias para casa, digeri-las, eliminar o que tem que ser eliminado e assimilar apenas aquilo que é válido, como o nosso corpo físico faz. E começamos a viver essas aventuras, chega um determinado momento que vem aquela grande prova, né? Aquele momento em que há um confronto, às vezes um confronto com um grupo familiar, com um grupo de amigos, alguma coisa que te coloca contra a parede, você vai realmente nos trair? Vou. E você avança. Se você avança, se você passa por isso, você percebe que essas pessoas depois todas voltam, mas voltam em outra postura. Elas vão voltam lembrar de diferentes. você não mais como um cúmplice, mas como uma pessoa que pode ajudar aqueles que queiram crescer. E você passa a ser um outro tipo de referencial. Você não deixa de existir na vida delas, mas ocupando um outro papel. E aí é o retorno ao início. Isso é a estrutura do monomito de Joseph Campbell. Quer dizer, e aí a pessoa vira protagonista da sua própria vida, né? Um Que herói é cotidiano. que é o herói cotidiano. Agora, quando a gente também pensa nessa trajetória, geralmente quando as pessoas fazem isso, mas porque ela amadureceu, ela já viveu muito e chegou a essa experiência. Existe isso ou isso pode acontecer em qualquer fase da vida do ser humano? Que ela consiga encontrar o seu herói cotidiano? Com certeza, não tem muito a ver a idade biológica com essa idade, essa maturidade de alma. Me lembro que quando eu li o livro da biografia de Isadora Duncan, ela estava com a sua filhinha no colo, a grande bailarina, Isadora Duncan, ela estava com a sua filhinha no colo e ela dizia: esses pequenos olhos talvez me olhem olhos de milhões de anos. Ou seja, talvez aí haja um ser de uma maturidade, de uma velhice de alma fora do comum. E quem lida muito com seres humanos, eu sou professora há 31 anos, quem lida muito com seres humanos, você percebe que essa velhice de alma, às vezes habita num corpo adolescente. Já dei aula para adolescentes, para adultos, para pessoas de terceira idade, e às vezes também ela desperta numa pessoa de terceira idade quando ela diz: bom, agora eu não tenho mais nada para aprender. É nessa hora que começa a aprender. Portanto, não há que associar uma coisa com outra, porque tempo biológico não é igual a tempo real. Tempo real se mede por avanços da consciência humana em direção a um ideal de humanismo, de humanidade. E na hora que isso acontece, bom, é agora. Eu imagino que aliás, isso é uma coisa que acontece demais na sociedade, Márcia. Uma pessoa, se tem a opção de ter sei lá, uma empresa, contratar um servidor de 18 anos, ou um senhor de, sei lá, 50, 48, não, eu quero
jovem de 18 anos, ele tem muito tempo pela frente para crescer, para amadurecer, para sintetizar ideias. Se é uma pessoa que tem os seus 50 e tantos anos ou mais, mas que tem uma velhice de alma, uma maturidade que ela conquistou, ela em 5 anos cria ideias muito mais revolucionárias do que um jovem em 50. Sabe o que é? Não dá para rotular o ser humano? Não dá para rotular. Há que ter essa empatia de tentar perceber que universo é aquele que está diante de você. Empatia não é colocar-se no lugar do outro, porque você vai transferir toda a sua idiosincrasia para dentro do outro, isso não adianta nada. Mas é tentar ver o outro por ele mesmo. E isso provoca uma síntese maravilhosa, uma tese, antítese, síntese. Deu uma congeladinha agora. Deu uma congeladinha, nossa, meu Deus do céu. Vamos ver se ela volta. Vamos aguardar, gente, que a professora é maravilhosa. O que houve? Mas foi alguma coisa lá nela. Ela saiu, vou tentar chamá-la agora de novo. Ela ainda não entrou. Você caiu dela. Estou tentando ver se ela volta. Falando coisas tão maravilhosas. Vamos ver se ela entra de novo. Infelizmente, às vezes acontece, né, gente? A gente sabe disso. Vamos ver se ela entra. Vamos aguardar um pouquinho, que a professora deve estar entrando de volta. Tantas perguntas a serem feitas para ela. Eu tenho certeza que vocês que estão vendo aqui têm várias perguntas para ela. Vou abrir um pouco para comentários aqui de vocês, enquanto a gente espera, né? Para ver se a professora entra. Rosângela Souza, André Beriti, Vivian Schutz, Maria Regina, Deise Rocha, Babi Farrá, Marta Carvalho, está maravilhoso, muito obrigada. A professora é maravilhosa. Esperando aqui para ver se ela entra. Francisco Montenegro também. Professora maravilhosa, com certeza. Vamos ver se a professora já entrou agora. Estou tentando ver se ela já entrou. Deve ter tido algum problema lá de internet que caiu. E eu estou morrendo de pena. Estou esperando para ver se ela entra para poder chamá-la de novo. Entrou. Ai, graças a Deus. Gente, eu vou tirar os comentários, que senão fica mais assim difícil. Ela é muito lúcida mesmo. Está conectando. Olá, Márcia. Bom, que bom, estamos conectando. Vamos ver. Ainda não apareceu sua imagem, só a sua voz. Tem gente de Porto Alegre. Por que não está entrando? O vídeo não apareceu aqui. Só a sua voz, professora. Não, não está. Está vendo que pode ser melhorado? Estamos tentando acertar aqui. Você está no 4G ou está no Wi-Fi? Às vezes é melhor para o 4G. Ai, todo mundo aqui na torcida, esperando a sua entrada de volta. Agora, voltou. Voltou. Que bom. Que bom. Voltamos aqui. Vou desativar os comentários. Voltamos. Já até me perdi onde é que a gente estava um pouco. A gente estava falando coisas tão espetaculares aqui, os seus conceitos todos. A gente falou da trajetória do herói, falou do sentido do grupo, né? Eu, agora, realmente, com a sua saída e entrada, eu vou voltar a uma outra questão, que é essa questão da solidão e do vazio existencial. Eu já sei o que eu ia lhe perguntar. Eu ia lhe perguntar como é que filosoficamente a gente pode entender a alma. Eu sei que devem ter vários filósofos que falam sobre isso, mas como você, como professora, diria para um aluno
essa descrição não é bem descrição, é esse sentimento do que é uma alma. Na verdade, filosofia... Agora. Vocês, sim? Filosofia, ela não trabalha com uma, digamos, uma visão teológica, ela trabalha com uma visão de que a alma vem de ânima, aquilo que nos anima. É como se você imaginasse que nós temos vários núcleos de consciência, e a consciência é como um elevador que viaja por eles. Temos um corpo físico e energético, que era o que os gregos chamavam de soma. Temos um corpo emocional e mental prático, básico, que eles chamavam de psique. E temos um corpo noético, que seria uma mente mais elevada, princípios, valores, uma mente que gira em torno disso. E a nossa consciência é como um elevador. Ela gravita por esses três mundos. E a alma vem de ânima, aquilo que nos movimenta, aquilo que nos insufla ar, aquilo que nos anima. E no nosso caso, a alma seria mais psique, onde a nossa consciência anda mais estacionada. Então, nós somos muito motivados por emoções, que às vezes se convertem em sentimentos, e por opiniões que às vezes se convertem em ideias. Muitas vezes ficam só no terreno das emoções e só no terreno das opiniões. Quando começam a se elevar para verdadeiros sentimentos, quando começam a se elevar para verdadeiras ideias, começam a roçar o terceiro andar da possibilidade humana, que é a possibilidade noética. A consciência começa a se elevar para esse terceiro andar. É onde há uma meta verdadeiramente humanista, onde os princípios imperam sobre gostos banais, é onde a consciência se identifica com o seu dever humano, é onde há uma possibilidade de pensar mais no todo do que apenas em si próprio. Quando a nossa alma se torna noética, ou seja, vai para o terceiro andar, pensamos como todo. O egoísmo já fica muito inviabilizado. Ainda aqui nessa ânima identificada com a psique, somos bastante egoístas. Portanto, a palavra de ordem é fazer da vida uma trajetória que nos tira da ignorância e nos leva para a sabedoria. Queiramos ou não, isso é a palavra de ordem da vida. Sairmos daqui um pouco menos ignorantes do que chegamos. Aportarmos um pouco de valores ao mundo, porque isso é que nos caracteriza como seres humanos. Possibilidade de aportar valores, virtudes e sabedoria ao mundo, imprimir valores ao mundo, sairmos um pouco maiores do que entramos e também deixarmos o mundo um pouquinho melhor do que aquele que encontramos. Isso é a meta para a elevação da nossa consciência, para que a nossa alma agora nos anime em outro andar, nos insufle ar em outro andar. Lúcia, eu acho que essa descrição é tão completa, né, que você fez dos 3 andares da nossa consciência, e nós, como seres humanos hoje em dia, que estamos tão ligados nos meios digitais, né, a vida está tão reflexiva, vamos dizer assim, a gente está se vendo, está falando, está se vendo, está falando. E você acha que isso nos ajuda a entender melhor essa necessidade de crescimento pessoal? Coisa é meio. E os meios podem ajudar ou podem prejudicar, depende do uso que se faz deles. Se você me falar uma faca bem afiada, ela ajuda ou atrapalha? Depende. Nas mãos de um chefe de cozinha, ela faz maravilhas. Nas mãos de um psicopata, faz uma tragédia. Portanto, a faca é boa ou má? Depende do uso que se faz dela. As coisas são todas, dentro de um mundo dual, elas são todas relativas. E, portanto, os meios digitais, eles podem ser muito complexos quando o homem quer usá-los para fugir da convivência, porque conviver dá trabalho. Dentro de um meio digital, se o outro começa a dar trabalho, você muda de canal, muda de estação e vai embora. Ele pode ser muito complicado quando você começa a usar isso como ferramenta para manipular os demais, ou seja, insuflar um monte de ideias que são perversas, contaminar as pessoas com coisas negativas. E pode ser maravilhoso se você tem algo a dizer, se você tem algo que possa puxar a consciência humana para cima. Eu sempre brinco nas minhas lives que eu digo que o sonho da minha vida era Platão com Twitter. Você já imaginou, Márcia? Seria maravilhoso, né? Não, você acorda todos os dias com uma frase dele, mas ele ia fazer cada live sensacional, né?
Nossa, já imaginou? Ou seja, os meios é que são maus? Não sejamos ingênuos. Eu conto sempre uma piadinha, se você me permite, que é a história Claro. de um jovem que estava noivo, muito apaixonado, e um dia ele chega com um buquê de flores à casa da noiva. Quando ele olha pela janela, ela estava sentada no sofá, aos beijos com outro homem. E ele fica tão revoltado, tão magoado, tão desesperado com aquilo, que ele resolve tomar uma medida radical: vender o sofá. Ou seja, é mais ou menos isso que fazemos. É. Colocamos a culpa nos meios, bom, as redes sociais. Olha, um ser humano que quer transmitir péssimas ideias, tira as redes sociais e ele vai transmiti-las com sinal de fumaça, sem sombra de dúvida. Ou seja, o que temos que fazer é qualificar a consciência humana, elevar, depurar o gosto, formá-lo em valores, que qualquer meio é positivo. Ah, bom, gera vícios. É lógico, mas essa pessoa que está procurando alguém que diga a ela o que fazer, se não encontrar os vícios aí, vai encontrá-los em algum lugar. Porque ela está à espera de que alguém lhe dê um software vida, que só basta ela dar o play. E a vida já está aí toda pronta. E quem está com essa mentalidade, olha, não vai adiantar muito. Já vai estar sempre procurando um vizinho para ver o que é para fazer, para imitar alguém. Está sempre procurando um padrão para simplesmente se enquadrar e dar o play. Querer assumir as rédeas da sua própria vida, essa vontade enorme que surge dentro de nós, isso é o que nós chamamos do despertar da filosofia. Mas isso incomoda muito a pessoa, né? Esse despertar é uma coisa que é um incômodo, né? Acho que as pessoas às vezes ficam pensando, eu vou despertar e vai ser algo bonito, leve, interessante, e eu vou, de repente, num momento da minha vida, compreender as coisas de outra forma. Mas eu acho que tudo, para você chegar nesse ponto, você tem que viver muitos incômodos dentro de você, né? Eu acho que é uma trajetória pedregosa, quer dizer, você tem que tropeçar, voltar, ir, voltar. E esse exercício é que é complicado para a gente entender que vai chegar a algum lugar, né? Porque muita gente desanima no meio do caminho, né? Você tem filhos, Márcia? Eu tenho 2 filhas e 2 netos. Eu tenho 2 meninas também. Você lembra como é chato crescer? Como Muito. dói? Começa a nascer difícil. dentinho, É dói a difícil. gengiva e a criança chora. Aí começa a esticar, e chora, e aquela trabalheira. Crescer dói. Dói. Mas não crescer dói mais ainda, massacra, mutila. Imagina você não deixar uma criança que nasçam os dentes dela, não deixar que ela cresça. Crescer dói. Não crescer mutila, massacra. É muito pior. É muito pior. Portanto, eu acho que se a pessoa, dentro de um processo de dor, porque ao longo desses 31 anos como professora eu já vi muito isso, pessoas que estavam num processo de dor e que muitas vezes eram incentivadas por familiares, amigos, a procurar paliativos, e que na verdade ela estava tendo uma crise de crescimento, precisava ser maior. É um parto. Você imagina uma pessoa que está ali, uma mulher que está prestes a dar o parto, a ter o parto, e que tenta impedir que a criança nasça? Você consegue imaginar que coisa dilacerante que deve ser uma coisa dessa? Isso é um ser humano tentando impedir o próprio crescimento. E às vezes eu percebia que quando você dá uns toques, orienta, e ela vê, ela percebe aquilo como uma dádiva, e não como um sofrimento. Ah, é mesmo? É. Se você encarar isso dessa maneira, você vai sair do outro lado muito maior. E vão e saem mesmo. Isso é tão bonito. Não estou querendo dizer que sejam todos os casos. Há pessoas que estão realmente dentro de uma síndrome psicológica grave, que necessita de um profissional especializado, mas em alguns casos são apenas crises de crescimento. Crises existenciais? Seriam crises Pois é, as crises existenciais? existenciais são aquelas que a filosofia cuida. Enquanto as crises do espectro pessoal, por traumas, limitações dentro do âmbito da história pessoal, isso é mais para o campo da psicologia, da psicanálise. As crises existenciais são humanas. Já aconteceu comigo mais de uma vez, mas vou te contar apenas um caso, de um jovem que chegou para mim e a família já tinha feito de tudo. Tinha um comportamento muito atípico, era muito agressivo, não se enquadrava em regras de ir para a escola, de ir para lugar nenhum. E já tinha passado por todos os terapeutas que era possível. Bom, eu como filósofo, eu tenho que conceber, veio para mim, deve haver alguma coisa que eu possa fazer. E simplesmente ensinei filosofia, como ensino para todos, procurando atender as necessidades dele.
E foi uma coisa tão incrível, porque você viu o comportamento dele mudando, ele só se ficava deitado no chão, daqui a pouco ele começou a sentar, daqui a pouco começou a sentar na cadeira, daqui a pouco começou a fazer um voluntariado conosco, porque como somos voluntários da Nova Acrópole, arrumamos as cadeiras da sala de aula, eu e os alunos, deixamos tudo arrumadinho no final. Ele começou a querer participar e foi dando uma resposta. Se você percebe uma diferença entre uma pessoa ter um trauma a partir do seu histórico pessoal e uma pessoa estar conflituada porque não vê justiça no mundo, porque não vê sentido na vida, porque não encontra um enquadramento do que ela pode fazer por si própria, pelo outro, pelo mundo. Isso é uma crise existencial. E às vezes querer enquadrá-la à força dentro de uma crise psicológica pode ser um processo doloroso que, em geral, não resolve. Então, há muita história de grandes pensadores ao longo dos tempos que em algum momento foram considerados desajustados. Até um momento que se descobriram filósofos. Se descobriram seres que tinham um potencial que queriam agregar valor ao mundo, que não se conformavam com pouco, não queriam só sobreviver, queriam viver e tinham essa sede desesperadora. Existe uma história que eu gosto muito de contar, se você me permite, Claro. É uma história oriental, zen, que diz que havia um jovem que queria muito ser aceito como discípulo de um determinado mestre. Ele chega lá, pede a esse mestre, o mestre olha para ele e pergunta: por que você quer ser meu discípulo? E o garoto, que já tinha ensaiado a resposta, se posiciona e diz: porque eu tenho uma sede desesperadora de Deus. Aí o mestre fala, levanta e o convida a caminhar. Vão até a beira de uma lagoa. Lá os dois se ajoelham. E, de repente, quando ele menos espera, o mestre pega a sua cabeça e coloca dentro d'água. E o jovem começa a se debater. Ele segura. E o jovem se debatendo. Ele segura. Quando ele solta, o rapaz: que isso? Que isso, mestre? O senhor quer me matar? Psss, calma. Quando você estava lá embaixo, você tinha sede desesperadora de quê? De respirar, é claro. Quando você tiver sede desesperadora de Deus, como você tinha de respirar lá embaixo, você me procura que eu te aceito. Que bom, isso é muito bom essa história. Você percebe que é uma coisa assim que em um determinado momento você olha e diz: para que mais um dia? Você olha, abre os olhos de manhã, olha para o teto e diz: o que esse dia vai me oferecer de oportunidade de realizar algo maior do que tudo que eu fiz até agora? Porque senão não vale nem a pena sair daqui. É uma sede de humanidade mesmo. Uma saudade de nós mesmos, como eu falava ainda há pouco. Mas chega um determinado momento que ela quase que paralisa. Ou você vai atrás daquilo que realmente te ilumina, e às vezes é um ideal, às vezes é construir alguma coisa que não seja só para você. Em muitos casos é isso. Esses são aqueles que estão grávidos de sabedoria, que aí você pode chegar e ajudar o parto. Em muitos casos é isso. Quer dizer, em muitos casos é uma coisa de você entender que você tem que fazer uma generosidade em relação à vida. Você tem que abrir para o outro, para você poder se sentir mais inteiro. É isso? Você pode começar com a prática de valores, sim. Mas você também tem que fazer uma prática de reconhecimento, de vida interior e de autoconhecimento. Quando eu entrei em Nova Acrópole, também uma história que muitos conhecem, eu era muito jovem e um dia o meu professor disse: antes de dormir à noite, procure qual foi o momento do dia que te fez mais feliz. Eu era uma garota de 24 anos, tinha ido no happy hour, tinha saído com os amigos. Quando eu fechei os olhos, eu vi o momento que eu estava plantando uma roseira no jardim. Aí é que eu fui descobrir que happy hour não me divertia. Eu nunca bebi, era uma chatura. Você sabe o que é todo mundo beber e você ficar lúcido? Sei, eu não bebo. Eu sei exatamente o que é isso. E aí eu cheguei diante do espelho e perguntei: quem é você que não sabe nem o que te faz feliz? Como é que você pode viver uma estranha para si mesmo por 24 anos? Eu comecei a falar: não, a partir de agora não. O que é isso? Eu tenho que me encontrar. Eu tenho que saber quem sou eu e o que eu vim dar ao mundo. Que valor eu vim aportar ao mundo. Isso é fundamental. E isso é um toque filosófico. Uma pessoa chegar para você e perguntar: você já parou para perguntar o que realmente te faz feliz? Isso é a pergunta certa na hora certa. Uma revolução na consciência de quem ouve. A filosofia não caminha por ninguém, mas aponta possibilidades que são belíssimas, que revolucionam a tua vida. Você falou, né, o prazer também que você tem em dar aula, né, que é uma vida, né, dando aula.
Tem uma série na Netflix chamada Merli, que é um professor de filosofia com alunos do 2º grau, que é uma série Eu que conheço. mostra como a filosofia está presente no dia a dia. Eu acho que aqui a gente poderia ter mais esse tipo de formação para pessoas nessa faixa etária, porque é um momento de muita indagação, né? De muita pluralidade que o mundo oferece, e as pessoas e os jovens às vezes ficam sem um apoio nessa questão filosófica de caminhada, né? Eu acho que bons referenciais com certeza são necessários. Agora eu tenho eu posso ser um pouco chata nisso, mas eu tenho lá minhas críticas a essa série. Sim, mas eu estou falando só pelo conceito de inserir a filosofia na Aham. vida de jovens. Essa série ela reforça a ideia de que um filósofo fala de coisas belas, mas vive uma vida banal. Ah, bom, Ou por seja, causa do professor, né? ele não honra absolutamente Justamente, nada não. daquilo que ele ensina. Então, para um jovem, aliás, para qualquer ser humano, ele sente esse batimento entre o que você é e o que você está dizendo. A verdade, A né? ideia da filosofia, como nós colocamos em Nova Acrópole, é honrar as verdades com a prática. Ou seja, eu não posso falar de alguma coisa que eu não tenha pelo menos o ânimo de praticar. Ou seja, nenhum de nós tem nenhum grau de perfeição, mas temos um ânimo constante de aperfeiçoamento. Eu acredito naquilo que eu estou ensinando, senão por que ensinaria? Uma coisa que é interessante, você percebe, por exemplo, imagine que o seu filho tem um excelente professor de matemática. Ele domina muito bem a matemática e tem uma boa didática para explicar. Mas esse professor é uma pessoa que na sua vida pessoal tem um monte de vícios, alguns graves. Você percebe que uma criança, diante disso, ele não admira só a matemática daquele professor, ele admira a vida dele como um todo. E pode passar pela cabeça dele que para saber matemática como ele, tem que viver como ele. É verdade. Isso é E uma isso é uma influência coisa direta. bastante complicada. E é uma influência direta, né, Lúcia? É uma influência Com muito certeza. direta. Agora, com relação à filosofia e à psicologia, às vezes eu penso que elas andam de mãos dadas, que elas são assim quase irmãs ou primas. A gente pode encarar isso com essa proximidade? Como eu falava para você, a psicologia se volta para um universo pessoal. Se um paciente, da mesma maneira que algumas vezes eu mando, e mando mesmo, algumas pessoas para fazerem um apoio num psicólogo, eu acredito que um psicólogo, quando alguém chega para ele e diz, eu necessito entender o sentido da vida, eu necessito perceber se existe bondade no mundo ou se isso é uma grande balela. Eu sinto sede de justiça, eu quero saber o que é a justiça. Era só uma teoria? Ele deveria mandar para fazer um acompanhamento com o filósofo. Não um acompanhamento individual, porque não fazemos isso, mas um trabalho sério de filosofia. Porque essas duas sedes, elas podem existir ao mesmo tempo ou isoladamente. A filosofia convive com todas as disciplinas, na verdade, porque foi a base de todas. Mas ela tem um eixo muito no existencial. É uma natureza que veio ao mundo e não se reconhece, nem reconhece o que o mundo espera dela. Ela está perdida, ela está sem um eixo de referência de quem ela é e onde ela vai chegar com tudo isso. Isso não tem nada a ver com o fato da pessoa ter ou não um trauma, ter ou não um contexto pessoal complexo, ter ou não uma ruptura psíquica em algum plano. Não tem nada a ver. É óbvio que, às vezes, a resolução de problemas existenciais pode ajudar, inclusive, na resolução de problemas pessoais. Você vai ver o caso, por exemplo, de uma psicologia analítica, como um homem como Carl Jung. Olha, eu posso te dizer com toda certeza, ele trabalhava com as duas simultaneamente. Trabalhava. Quando eu vejo coisas de Carl Jung, eu fico muito impressionada. Sou uma grande fã dele, não sou, digamos assim, uma grande entendedora, mas tenho procurado ler cada vez mais porque ele me deslumbra. Eu não sei dizer exatamente até que ponto ele é um psicólogo e a partir de... Caiu de novo aqui. Até que ela estava falando de Carl Jung, que eu adoro também. E eu até queria perguntar a ela uma frase que está na minha memória como de Jung, e eu queria que ela me dissesse. Oi, Lúcia, voltou. Você estava falando de Jung. Sim, eu dizia que eu não sei dividir muito bem onde termina a psicologia e onde começa a filosofia nele. Então, o que eu percebo, eu tenho inclusive uma pessoa que eu considero bastante, que é o psicólogo Sandro Klinge, e eu percebo como é que ele transita bem por isso.
e sabe aliar a psicologia à filosofia como duas coisas que caminham muito bem juntas. Tá? E eu sei tranquilamente fazer essa referência. Quando eu percebo que um aluno ele necessita mais do que uma referência de formação em valores, de orientação sobre o sentido de vida, mas tem umas questões pessoais que estão ali travando. Inclusive, nós temos em Nova Acrópole vários professores que são também psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, e fazemos muitas vezes um trabalho conjunto aí. Tá? Mas, pelo menos a filosofia, da maneira como nós praticamos, ela não é análise, ela não é terapia de grupo, ela é simplesmente iluminar possibilidades para que a sua vida se torne mais humana. Ela não é feita em consultas individuais, são aulas com grupos, onde iluminamos possibilidades, que às vezes a pessoa fica tão limitada por essa forma social, que não consegue pensar em outra coisa senão aquilo que a sociedade propõe, que a moda propõe, que o politicamente correto propõe e tudo mais. Ô, Lúcia, você acha que nesse momento que as pessoas tiveram que fazer esse isolamento e a vida ainda não voltou ao normal, para os jovens, que é uma coisa que eu me preocupo, porque eles parece que tiveram uma vida meio que interrompida. Porque quem já construiu a sua carreira, a sua vida, a sua família, já está em outro momento. Mas os jovens tiveram uma parada geral. Eu conheço muitos jovens que, alguns até entraram em crise por causa dessa essa sensação de que tudo deu uma estagnada. Você tem visto isso nos jovens? Como é que você está vendo esse momento para os jovens? Eu tenho visto nos jovens e nos adultos também e tenho brigado muito com eles. Porque eu percebo que a quarentena é um momento excelente para você equilibrar as coisas. Estavam movimentando muito por fora e nada por dentro. É uma hora de você sair do palco e vir para a arquibancada e olhar a sua vida. Ver se você estava no piloto automático, se aquilo que você estava fazendo estava indo na direção que você espera ser, estava te levando ao ponto que você deseja chegar, o que daquilo era realmente você. É o momento de você virar para o lado de dentro. Nós usamos, às vezes, as nossas rotinas como uma fuga de nós mesmos. Sim, vida interior está? Zero. Uhum. O que todas as correntes filosóficas clássicas costumavam dizer é quanto mais dentro, mais fora. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu tenho princípios, quanto mais eu tenho uma referência de vida que é minha, mais eu sou capaz de iluminar os meus caminhos de maneira clara, inequívoca, menos sou manipulado, mas eu encontro a minha direção. Portanto, o meu conselho é sempre o mesmo, movimente-se dentro da quarentena. Movimente-se por dentro, não só por dentro, também transborde isso para o lado de fora, seja generoso, seja altruísta, porque existe também uma referência muito clara. Quanto menos pensamos em nós, quanto mais pensamos no outro, menos o bicho-papão nos morde. O sofrimento se torna muito menor quando a gente para de se vitimizar e pensar apenas em nós mesmos e pensa na sociedade. Uma atitude de generosidade por dia, por exemplo, ajuda demais. Tem pessoas por aí que as famílias perderam emprego. Está todo mundo dentro de casa sem ter comida. As coisas estão graves. Quando terminar essa crise, vamos ter uma crise social e econômica que não vai ser brincadeira. Nós temos que caminhar, porque nós temos que formar musculatura em generosidade. Só sairemos dessa juntos. Portanto, temos que começar a treinar musculatura de generosidade agora. Porque não imagine que nós vamos sair e voltar para as nossas bolhas, porque isolados vivíamos antes. Agora nós temos uma oportunidade de despertar e ter um mundo mais amplo. Não vamos voltar para aquela pseudo-normalidade, é que construir uma nova normalidade. Portanto, trabalhar por dentro, mas construir em você as ferramentas que você vai necessitar para enfrentar a nova normalidade, que vai estar aí quando você abrir as portas. A nova normalidade não é porque todos os seres humanos vão se tornar bonzinhos. Não, porque as crises que vêm por aí talvez sejam piores até do que a própria pandemia. A fome graça, as pessoas estão desempregadas, as crises são violentas, os discursos de ódio, o proveito que se tirou de tudo isso para jogar uns contra os outros, as coisas não estão brincadeira. Não estão. Portanto, não seja infantil. Prepare-se agora para estar preparado para as novas necessidades que vão surgir quando você abrir a porta. Só sairemos dessa se estivermos juntos. Existe um filme bastante conhecido que é o Gladiador. Não sei se você se lembra dele. Claro, lógico. Com Russell Crowe.
Em determinado momento ele está no centro da arena com outros gladiadores e sairia de uma porta os carros, eles estavam representando uma determinada guerra e eles estavam ali para serem mortos. Uhum. E ele junta todos os gladiadores à sua volta e diz: seja o que for que venha de trás daquela porta, se ficarmos unidos, teremos chance. E ele consegue realmente isso. Essa cena do filme, para mim, é altamente simbólica. Sim. Ele consegue unir o grupo dos gladiadores e eles vencem os outros que vêm com carro de guerra, que vêm com armas. Eles vencem. Seja o que for que venha por trás da porta da história, se nós ficarmos unidos, teremos chance. Portanto, é um momento de voltar para dentro, reavaliar a sua posição diante da vida, conhecer melhor a si próprio, fixar princípios que sejam um eixo para que você caminhe em função deles, para que não seja mais tão facilmente manipulável, que nem Ulisses, né, que as sereias cantam, mas ele está amarrado ao eixo vertical dos seus princípios, dos seus valores. É uma hora para que a gente se amarre ao eixo vertical dos nossos princípios humanos, dos nossos valores humanos, para que as sereias não nos arrastem. E praticar valores humanos, praticar virtudes, praticar generosidade, sobretudo, empatia. Isso vai ser a arma de ponta de linha quando sairmos dessa. Isso vai ser a arma da vanguarda quando sairmos dessa. Lúcia, eu quero te agradecer, que nós vamos acabar, que a nossa live vai cair. Eu quero te agradecer muito essa live maravilhosa. Foi um prazer enorme ter você aqui nessa live. Muito obrigada, Lúcia. Eu que te agradeço. E convido para que conheça o nosso canal no YouTube, o canal da Nova Acrópole no YouTube, e que conheça a Nova Acrópole, que existe no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Muito obrigada e sempre que precisar de mim, estamos aqui. Muito obrigada, Lúcia. Um beijo. Para você e para todos os ouvintes. Obrigada. Gente, foi maravilhoso e eu quero agradecer a você.